Vamos para o próximo jogo, melhor de 5 entre Colômbia e Brasil. E agora começa a primeira partida. E o mapa da rodada é Torres Crepusculares. Temos aqui no canto inferior esquerdo do mapa, jogando de Protoss vermelho, eles representando o Brasil, que vem mostrando um jogo muito de alto nível. Tonho e Magu, do time Confia nos DT. E no canto superior direito do mapa, jogando de Protoss azul, Asus Wing e Black Wing, do time representando a Colômbia. Asus Wing e Black Wing. Esse mapa aqui ele é bastante interessante porque a gente tem aqui uma possibilidade de tirar, até dependendo do jogo, um Nexus muito antes de começar aí, né, a coisa toda, ter vantagem econômica inclusive, mas parece que os jogadores estão escolhendo estratégias um pouquinho mais defensivas, né. Vemos aqui um portal com expansão dos jogadores brasileiros e aqui em cima vemos 2 gases com uma possibilidade aí de progressão diretamente para um jogo de oráculo ou até um jogo de robótica, né? Ambas as possibilidades existem. Já vemos aí um núcleo cibernético, a rampa está completamente fechada, então acredito que teremos um jogo deveras de portal intergaláctico, talvez aí um estaleiro, um oráculo, um jogo de oráculo, um jogo de fênix. Ambos são jogos muito válidos, né? Já está expandindo aqui para a segunda base. A gente vê que a quantidade de gases do time colombiano é considerável, então só resta esperar e ver o que vai acontecer, até porque eles fecharam essa rampa, né, completamente, para evitar entradas de agressão com adeptas, né? Porque adeptas são extremamente viáveis no PVP, apesar de que se você fizer uma abertura com tormentos, fica mais difícil agredir com adeptas. Mas até aí tudo é válido, e lembrando que adeptas com a transferência psionica, elas passam até através, não de estruturas obviamente, mas unidades usando aquele artifício do hold position, né, que ele fica aqui paradinho e travado e impede de trabalhadores entrarem e tudo mais, porém a adepta consegue burlar isso. Já chega aí o primeiro trabalhador de Tonho e Magu para olhar o que está acontecendo, ver aí a abertura com um portal, e em seguida aqui já está saindo o portal intergaláctico com o primeiro oráculo saindo, que é bastante previsível, talvez para os jogadores brasileiros, afinal eles viram ali que estava completamente fechada a rampa da primeira base, né? Eles viram novamente aqui com a sondinha, a gente vê que eles só conseguem visualizar as primeiras estruturas da rampa. E vamos dar uma olhada o que vai acontecer com esse oráculo. Tá ficando pronto o primeiro oráculo, já tem uma usina ali para fazer alguns canhões de fóton se for necessário, porém eles vão priorizar fazer o aprimoramento de ataque terrestre, né? E temos uma central de robótica saindo também, enquanto saturam a segunda base. Enquanto isso, aqui na segunda base já tem uma previsão, né, de que pode haver um jogo de portal intergaláctico, então já tem 2 tormentos protegendo a linha de minério da expansão natural. Vai chegando o primeiro oráculo ali, mas os tormentos já vão dando um jeito ali, só consegue levar 2 trabalhadores e por enquanto não vai acontecer muita coisa
com esse oráculo, a não ser que ele realmente pegue desprevenido aí o Tonho e Magu, mas acho bem difícil isso acontecer. Eles estão bem espertinhos, eles sabem quais são as possibilidades do jogo do oponente deles, né? E por enquanto aqui não vemos nenhuma possibilidade de agressão, a não ser pelo portal intergaláctico, que já está tirando uma destruidora. Temos a primeira vigia saindo também. Jogadores brasileiros já expandindo para a terceira base, afinal eles sabem que essa possibilidade de agressão não é tão iminente, né? A quantidade de trabalhadores está bem pareada, não tem muita diferença econômica entre os jogadores até agora, porém já temos uma terceira base começando aqui já pela metade para os jogadores brasileiros. Enquanto isso, os jogadores colombianos vão tirando mais 2 portais, estão finalizando a pesquisa ali de mais um de ataque das unidades terrestres, já vão destruindo esse pilar aqui e possivelmente fazendo aí um timing attack na terceira base dos oponentes brasileiros. Talvez aconteça aí de conseguirem realmente agredir, porém eles estão bastante espertos, estão fazendo também aprimoramento de ataque das suas unidades, estão tirando alguns imortais. Por enquanto não tem nenhuma vigia, eu acredito, da parte dos jogadores brasileiros, porém eles têm algumas sentinelas, e essas sentinelas com certeza vão fazer a diferença na hora de defender qualquer agressão que possa acontecer. Expansão para a terceira base para os jogadores colombianos. Temos aqui um oráculo que já está colocando algumas defesas de proteção de estase, né? Isso aqui impede que entradas sejam feitas livremente por unidades de exército do oponente. E o que acontece basicamente? Quando uma unidade encosta nessa área aqui, acaba entrando em estase. O que significa em estase? Ela fica congelada durante alguns segundos, não pode atacar, mas também não pode ser atacada. Isso permite que você tenha tempo suficiente para armar as suas defesas. Vem aí uma alucinação de Fênix, acaba vendo aí algumas unidades, mas logo morre para os tormentos de defesa. Temos aqui mais portais sendo abertos pelos jogadores brasileiros e um jogo bastante balanceado aí, bastante equilibrado, porém tem uma pequena vantagem econômica, que a terceira base dos nossos jogadores brasileiros já está em funcionamento a todo vapor, e aqui acabou de ficar pronta essa terceira base, então temos uma vantagem econômica um tanto notável aí por parte dos jogadores brasileiros. Vamos ver então esse oráculo que continua andando pelo mapa, coloca mais uma proteção de estase aqui, né? E é a base de todo o jogo, com abertura de portal intergaláctico com oráculo, né? Você tenta agredir a linha de minério e depois volta e começa a controlar o mapa com esse mesmo oráculo, tentando não perdê-lo. Afinal, é uma unidade cara, é um alto investimento, e se você não consegue agredir a economia do oponente e ainda assim perde o seu oráculo, fica bastante difícil recuperar, né? Num jogo de alto nível, realmente cada minério, cada trabalhador faz a diferença. Vai voltando aí mais uma vez o oráculo, talvez para dar uma revelação no exército. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Já vão caçando, dá o blink ofensivo e conseguem levar o oráculo. Saturação da terceira base praticamente pronta. Tem aí uma movimentação pequena do exército, talvez para defender a quarta base, só que não, eles estão realmente atravessando o mapa, e vamos ver o que tem aqui para defender. Temos 4 imortais, alguns tormentos, alguns fanáticos, alguns templários supremos se transformando em arcontes já, e algumas destruidoras. Vamos ver o que acontece aqui. Já estão preparados para esse jogo de estase, né, que o oráculo preparou ali no campo de batalha. E os jogadores começam a transdobrar as suas unidades. Vamos ver quem vai levar melhor nesse engajamento. Tem bastante coisa. Vamos ver o valor de exército de cada um. Os suprimentos de exército tão vantajosos para os jogadores brasileiros, né? Pela pequena vantagem econômica que eles tiveram mais cedo. Porém, esse número tá ficando um pouquinho pareado já.
trabalhadores também tá bem parecido agora. A quarta base tá saindo para os jogadores colombianos, porém a quarta base dos jogadores brasileiros tá ficando prontinha. Eles tiveram certeza ali que talvez não fosse uma boa ideia tentar engajar o oponente deles na terceira base, né? E resolvem voltar, mandam ali uma alucinação de Fênix para dar uma olhadinha. Eles sabem que o exército dos jogadores colombianos não tá para brincadeira, tá realmente uma formação bastante complicada de lidar. Afinal, se essas Fênix aqui conseguirem levantar os imortais, vão acabar tendo problemas aí os jogadores brasileiros, porque o imortal é a base aí de todo o dano tancado, né? Eles seguram muito dano e detonam os stalkers, porém apenas alguns stalkers aí para os jogadores colombianos, só que não, eles não têm praticamente, tem praticamente um stalker que não faz diferença, e a base é Arconte, Fanáticos, Imortal, Sentinela e tudo mais. Vamos ver o engajamento aqui, tá para acontecer. Talvez os jogadores brasileiros consigam fazer um engage decente aqui, vão para cima e é dano para todo lado. As Fênix levantam exatamente os imortais, que não causam dano ali nos Arcontes, né? E acaba sendo uma posição um pouco difícil, mas talvez eles consigam lidar. As Void Rays já ativam o alinhamento prismático e começam a causar muito dano. Os fanáticos vão dando conta dos imortais. Praticamente é uma dificuldade tremenda de lidar com essa composição, que é muito bem balanceada dos jogadores colombianos e tá muito forte. Vamos ver aqui o que o Tonho e o Magu vão investir. Totalmente fazem aí uma transição para Fanáticos e Templários Supremos. Vamos ver o que acontece aqui. Quarta base já estabelecida, número de trabalhadores está idêntico praticamente. O suprimento de exército está menor dos jogadores brasileiros, porque eles perderam, né? Aquela troca foi bem favorável para os jogadores colombianos. E a gente vê também que os aprimoramentos estão praticamente iguais, com exceção de que Tonho e Magu tem um de blindagem terrestre. Imagine se eles não tivessem essa blindagem terrestre aqui. Já estão produzindo a blindagem terrestre nível 2, mas imagine se eles não tivessem essa blindagem terrestre, né? A troca já foi desfavorável, a composição de exército talvez tenha sido uma escolha melhor para os jogadores colombianos, e agora vem uma massiva de exército aqui na quarta base dos jogadores brasileiros. Vão atravessando o mapa aí os jogadores do time Asus Wing, vão chegando aí, tem bastante canhões de fótons, tem muita coisa aqui para defender, né? E o núcleo de nave-mãe, aonde está o núcleo de nave-mãe? O núcleo de nave-mãe está aqui junto do exército já para acionar as sobrecargas nos pilares, né? Tem aqui uma prisma de dobra já preparada para fazer algumas transdobras de reforços e vai pra cima. Os jogadores colombianos vão causando muito dano, alinhamento prismático vai derretendo aí, até os Arcontes estão tendo dificuldade para segurar o dano dessas destruidoras. Os imortais ali dando todo o suporte de dano e tancando o dano também. Vai pra cima, eliminando canhões de fótons, caem que nem papel, vai destruindo tudo praticamente. Tá muito difícil a posição, a quarta base vai ser completamente destruída. Os jogadores colombianos vão ganhando posição, vão tirando a quinta base aqui, e enquanto isso os jogadores brasileiros vão tentando recuperar as suas forças aí, as suas posições com alguns Templários das Trevas. Vamos ver o que acontece aqui. Continuam fazendo algumas unidades, talvez esses Templários das Trevas façam completamente a diferença, afinal não tem detecção aqui junto desse exército, não tem uma vigia. Eles vão perceber agora o jogo de Templários das Trevas, 4 trabalhadores destruídos, e aqui nesse ataque tá acontecendo outro engage. Vamos ver o que acontece. Vai destruindo completamente o exército. Tá difícil demais para voltar para o jogo. Os jogadores brasileiros perderam uma base, perderam muitos trabalhadores. A gente vê aqui
que o suprimento de trabalhadores tá bem diferente aí, tá vantajoso para os jogadores colombianos, e a perda também de trabalhadores é 28 trabalhadores para os jogadores brasileiros. Vamos ver aqui o que acontece, mais alguns trabalhadores sendo mortos, agora já tem detecção, vão lidando sem muita dificuldade com aqueles Templários das Trevas. Apesar do dano causado, quem tá atrás no jogo é realmente os jogadores brasileiros. Vamos ver se eles se recuperam, o que eles vão fazer para tentar ganhar uma posição melhor, talvez expandir 2 vezes, talvez fazer mais exército e tentar agredir, ou tentar fazer um jogo de drop. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Mais uma bola massiva de exército, não estão deixando os brasileiros respirarem, tá muito forte esse exército dos jogadores da Colômbia, e vai acontecer novamente o engage aqui, e os aprimoramentos estão praticamente pareados, apesar da vantagem é GG, e os jogadores do Asus Wing levam a primeira partida da melhor de 5 dessa noite. Uou! Realmente jogo difícil. Jogo absolutamente difícil aí para os brasileiros. Não conseguiram agredir, apesar de terem defendido ali a primeira agressão de Oráculo. Conforme eles foram conseguindo a vantagem econômica, talvez eles tenham escolhido um pouco desfavorável para eles a composição do exército, e o time colombiano acabou levando a melhor. 1-0 para Asus Wing. Estase é invisível, e não dá para dar Mineral Walk quando a rampa está completamente fechada com estruturas. Confia nos DT, a galera torcendo aí. Vamos ver se os brasileiros conseguem fazer um jogo um pouquinho diferente, talvez escolhendo melhor as unidades, talvez escolhendo melhor os tempos de expansão, talvez agredindo, ou talvez prevendo melhor as trocas favoráveis, né? Vamos ver o que acontece. O lobby está formado. Vamos para a segunda partida da segunda melhor de 5 dessa noite. 1-0 para a Colômbia. Sejam bem-vindos, e aqueles que quiserem dar uma olhada na tabela é só digitar exclamação tabela. Tivemos um 3-0 de Eric Zur hoje, ganhando a primeira melhor de 5. Parece que o Chile ganhou do Mexican Fusion, olha só, por 3-2. E vão enfrentar amanhã na semifinal Eric Zur. Então teremos TVP de Eric Zur contra Chile. Brasileiros contra o Chile. Vamos aí, então, segunda partida, mapa estaleiro orbital, mapa bastante viável para drops, mas não para jogos agressivos no estilo cheesy. 1-0 então para Asus Wing. E aqui no canto inferior esquerdo do mapa, jogando de Protoss vermelho, representando a Colômbia,
Blackwing e Asus Wing do time Blackwing e Asus Wing. E no canto superior direito do mapa, jogando de Protoss azul, os brasileiros que mostraram seu valor. Jogando Magu e Tonho do time Confia nos DT. Vamos ver então se eles vão fazer algum jogo mais agressivo dessa vez, não ficar tão ali na passividade, né? Esse mapa ele não é muito bom para alguns tipos de jogos agressivos, porque essa rampa aqui ela é muito fácil de defender, né? Ela é bem curtinha, você tem aqui uma base muito fácil de ser segurada. Temos também uma vantagem para terrano, que é a facilidade do jogo de Reaper, mas como temos aí um jogo de PVP, né, Protoss contra Protoss, não há essa preocupação de nenhuma parte dos jogadores. Já uma abertura aqui muito mais agressiva dessa vez, com 2 portais, talvez uma tentativa aí de uma abertura com 2 tormentos ou 2 adeptas também é bastante viável. Vamos ver o que os jogadores brasileiros vão fazer para reverter a situação. Por enquanto, nenhum tipo de tentativa de expansão. Já deixam ali os jogadores colombianos um trabalhador para ver quando esses jogadores vão expandir. Novamente fecham a rampa completamente. Tem ali um tormento saindo, já tem ali um trabalhador dos jogadores brasileiros atacando o pilar, porém ele vai voltar para a base, não vale a pena perder tanto tempo de mineração atacando apenas um pilar, né? Temos aqui então 2 gases também, acredito que eles vão para um jogo um pouquinho diferente, já tirando uma robótica de cara. E os jogadores brasileiros já abrindo com tormento, já sai o núcleo de nave-mãe. Talvez seja aí uma sequência para expansão e Magu e Tonho já conseguem se livrar daquele trabalhador que está ali. Vai se unir essa adepta ao tormento e vai chegando ali, atravessando o mapa, Magu e Tonho. Já temos aqui 2 pilares energéticos sendo feitos e ele não vai cancelar, não conseguiu cancelar a tempo. Toma ali o tiro do núcleo de nave-mãe. Nave-mãe tá chegando ainda, não há tempo, vai acabar perdendo mais um pilar. Não consegue agredir o núcleo da nave-mãe do time colombiano. Vai chegando a nave-mãe deles, só que, né, sobrecarga no pilar, vai dar conta muito tranquilamente dessa agressão dos jogadores brasileiros. Perderam aí 2 pilares, acredito, e fica bastante ruim a posição do time brasileiro nessa tentativa falha de causar dano. Por enquanto eles continuam causando dano. O núcleo de nave-mãe do time colombiano ainda não tem energia o suficiente para dar mais uma sobrecarga, né? Afinal, gastou aí em volta de 3 sobrecargas. Porém, já temos aí um imortal, uma sentinela e 2 tormentos. E esses tormentos aqui com o imortal e a sentinela, obviamente, vão fazer um estrago contra essa adepta e o tormento ali que tá com um pouquinho de vida a menos. Vão sendo transdobrados mais uma sentinela e 2 tormentos para os jogadores brasileiros. Nenhuma intenção ainda de expandir. São 4 portais já com o Concílio do Crepúsculo e o Santuário das Trevas para fazer um jogo aí de Templário das Trevas. Porém, já tem detecção o time colombiano. Eles estão conseguindo já se precaver de alguns jogos de unidades como o Templário das Trevas. Vão perder aquele pilar, os jogadores colombianos vão subindo, mais uma vez os jogadores brasileiros vão agredindo ali. Será que esse Korg nave-mãe vai acabar caindo? Não cai, consegue recuar a tempo ali e já começa a sair os primeiros Templários das Trevas. A vigia está muito longe, não temos aí por enquanto uma vigia saindo. Os Templários das Trevas vão entrar aqui e agora vai complicar a vida completamente. Destroem ali aquele pilar de Artoses que estava segurando 5 estruturas de uma vez. Está numa posição bastante complicada. Realmente pegaram desprevenidos
os jogadores colombianos. Esses Templários das Trevas vão levar os 2 pilares mais uma vez e opa, deu ali mais um hit, mais um trabalhador vai pro saco, os números vão subindo, né, mais pilares energéticos caindo aí e eu acho que é GG, não tem como se recuperar, a não ser que essa vigia volte o mais rápido possível. Tá chegando a vigia aí, mas talvez seja tarde demais. Vai cair o imortal ali, vai cair a sentinela, vai cair o tormento. 23, 26 trabalhadores destruídos, completamente impossível de voltar para esse jogo. É GG e a vitória vai para Magu e Tonho do Confia nos DT. Só confia nos DT, cara. Só confia nos DT. O nome do time, honra o nome do time. Os caras quando jogam de DT é GG, cara. É GG. Todos os jogos que eles investiram na tecnologia de DT, eles acabaram levando tudo, cara. Oh, meu Deus. Zack Killeres. Mr. Collex, se não for problema a resposta, por que está narrando sozinho hoje? Tivemos alguns problemas esses dias com casters que tiveram outros torneios e o Rocklets ia narrar comigo ontem, mas ele praticamente não teve como, porque a internet dele estava com problemas e hoje a luz dele estava com problema. Talvez amanhã o Rocklets esteja aqui. Infelizmente não rolou mesmo, mas amanhã tudo bem, teremos a presença do Rocklets 1 a 1 então para os jogadores brasileiros. Vamos ver o que vai acontecer nesse próximo jogo. Realmente eles surpreenderam, pegaram num timing muito chato para os jogadores colombianos que estavam com a vigia lá na base dos brasileiros e aí acabou não dando tempo de voltar com a vigia e lidar com os Templários das Trevas, né? Ok, lobby formado. Terceira partida então da melhor de 5, da segunda melhor de 5 da noite. Brasil e Colômbia. O mapa da rodada é Terraços Prion. Temos aqui no canto inferior direito do mapa vencedores da última partida, jogando de Protoss Azul, representando o Brasil, Magu e Tonho, confia nos DT. E aqui no canto superior do mapa, no canto esquerdo, jogando de Protoss vermelho, Blackwing e Azulwing, representando La Colômbia, do time Blackwing e Azulwing, obviamente. Vemos aqui uma abertura de portal com gás. Os jogadores brasileiros também estão abrindo com portal, porém por enquanto nada de gás. O gás sai um pouquinho mais tarde aqui. Esse mapa é bastante vantajoso para aqueles que forem gananciosos economicamente, né? Afinal, 2 bases douradas é muita coisa. Os jogadores realmente podem ficar com uma economia bastante avantajada. Geralmente Zerg se beneficia muito desse mapa, pegando às vezes até mesmo a segunda base aqui, a terceira aqui e a quarta base aqui, né? No caso do Protoss há uma certa dificuldade em fazer esse tipo de jogada grid, né? Vamos ver então, temos uma expansão na natural já saindo, no melhor estilo Gate Expand dos jogadores brasileiros, abertura bastante padrão, econômica. Vemos aí um portal e um núcleo cibernético dos jogadores Azulwing, e isso significa que eles estão um pouquinho receosos de algumas estratégias agressivas, então eles estão decidindo expandir um pouquinho mais tarde, já com o núcleo de nave-mãe para defender as agressões, né? Afinal, eles até escautaram, eles viram que tem essa segunda base ali para os jogadores brasileiros, mas eles não querem serem pegos desprevenidos, querem ter a vantagem econômica, a vantagem tecnológica aí de ter
um núcleo de nave-mãe o mais rápido possível, né? A gente vê que já fica pronto aí o núcleo de nave-mãe, com alguns pilares aqui embaixo, fica praticamente fácil defender qualquer tipo de agressão que o seu oponente possa oferecer, apesar de que os jogadores brasileiros não parecem estar interessados em agredir agora os oponentes. Vamos ver aqui, primeira abertura já saindo um tormento, a pesquisa de dobra em andamento, também aqui já sai o primeiro tormento para os jogadores brasileiros, um pouquinho antes até, se eles chegarem aqui e atravessarem o mapa, o tormento dos brasileiros vai chegar mais cedo, confiando nos DTs, vai continuar a sua saturação da segunda base, enquanto tiram um concílio do crepúsculo. Eu vejo um jogo bastante padrão, bastante econômico, bastante safe. Eles sabem que tem a vantagem econômica, então se os dois estão investindo em economia, eles, por terem tirado a segunda base antes, eles vão ter uma pequena vantagem, né, no número de trabalhadores e tempo de mineração. A gente vê aqui que já começa a pesquisa da translação, né? Já temos aqui mais um portal saindo, é aquela progressão muito tranquila, muito cuidadosa dos jogadores brasileiros. Aqui também vemos um jogo bastante parecido, com a diferença que temos já uma robótica e um portal intergaláctico. Talvez a robótica seja para tirar alguns imortais, ou vigia inclusive, né? Temos aqui um oráculo já no meio do mapa, chegando na base natural dos jogadores Protoss. Vamos ver o que acontece, se realmente vai conseguir agredir, porque tem dois tormentos aqui. Esses tormentos vão fazer a diferença na hora de defender. Levam 1, 2, 3 trabalhadores, quase levam um quarto ali, mas os Stalkers fazem um belo trabalho, esses tormentos, protegendo a linha de minério. Mais alguns portais saindo. Será que veremos um timing de Blink Stalker com 5 portais e talvez uma robótica? Vamos ver o que vai acontecer, né? O oráculo continua vagando pelo mapa e olha só, teremos um pilar energético aqui de proximidade e talvez teremos aqui, né, os 5, 6 portais, e aí teremos um 7º portal aqui para fazer a transdobra de maneira muito mais veloz para os nossos queridos brasileiros. Vamos lá, vendo esse oráculo passando pelo mapa. Ainda não tem conhecimento desse portal de proximidade, né? Porque o portal junto do pilar no Legacy of the Void tivemos uma alteração no tempo de transdobra. Então transdobras que são feitas em pilares perto do nexo ou de portais de dobra são relativamente e muito mais rápidas, comparando com pilares que não estão perto de portais. Então a ideia é tirar um portal junto do pilar de proximidade e fazer a transdobra em um tempo muito mais rápido, praticamente 2 segundos de transdobra perto de um portal de dobra, né? Temos aqui já uma defesa armada, um imortal, alguns stalkers, mas vai precisar de mais coisa, vai precisar de mais miolo no palito aí para segurar essa agressão. Dão a translação ofensiva, quase levam o primeiro imortal, mas a Estase ali consegue prender alguns 3 tormentos, né? Eles ficam impossibilitados de atacar, apesar de terem levado ali o imortal. Eles perdem muito mais do que causam dano, vão levar ali a sentinela e pouco a pouco vão tentando avançar essa agressão, porém os campos de força foram muito bem colocados, né? Temos aí uma sobrecarga no pilar que ajudou praticamente em toda essa defesa, né? Mais um imortal sai ali, já fica pronto em posição de defesa e mais uma vez vai tentando subir o time brasileiro na rampa aí da segunda base. Eles sabem que estão tomando dano, já começa aí o concílio do crepúsculo pro time colombiano. Temos aí uma saturação completa praticamente da segunda base para os jogadores colombianos. Vão ali quebrando a pedrinha para liberar um espaço, e olha só, uma usina, uma robótica e arquivos de templários. Talvez tenhamos aí uma transição forte para arcontes com imortais, o que seria muito caro, mas será também bastante forte contra essa composição que eles estão usando. Vai tentando
se posicionar aí os dois times, mas está em desvantagem de número. Os jogadores brasileiros decidem recuar e agora sim os jogadores colombianos do time Asus Wing vão conseguindo eliminar esse pilar. Já não tem a possibilidade de transdobre, 2 imortais vão fazer um estrago nesses tormentos se eles tentarem engajar. Enquanto isso, a terceira base vai saindo para os jogadores colombianos e aqui tá praticamente no mesmo tempo de expansão na terceira base. Mais uma vez temos ali uma tentativa de agressão dos jogadores brasileiros, vão tentando limpar aquele pilar, mas não conseguem com eficiência. E essa terceira base vai sair sim. Temos esse portal desligado aqui, completamente inutilizado, a não ser que uma sonda vá ali de novo e coloque outro pilar, mas acredito que não é um jogo bom, afinal eles sabem que tem um portal de proximidade ali, tá bastante movimentado esse jogo, né? Enquanto um jogador vai fazendo aí o jogo macro, o outro vai fazendo a administração de micro gerenciamento das unidades. Vamos ver o que acontece a seguir. Realmente eles não conseguem agredir, tem 3 imortais ali, é praticamente impossível limpar aquele exército do time colombiano, só resta ganhar vantagem econômica. A gente vê aí uma saturação completa da terceira base para todos os jogadores. Por enquanto, nenhum sinal de quarta base para os jogadores brasileiros. Temos aí mais uma tentativa do Oráculo matar alguns trabalhadores. A gente vê aí que o suprimento de trabalhadores está favorável aos brasileiros e a gente vê também que trabalhadores mortos tá na vantagem aí para os jogadores colombianos. Eles mataram 5 trabalhadores até agora. Vamos mais uma vez aí limpando esse portal de proximidade finalmente para expandir para a quarta base. Tem já uma defesa aqui de proteção de estase, impedindo que as unidades passem livremente por esse território sem entrar em paralisia total. Temos aí um ataque na terceira base, levando alguns trabalhadores, porém já recuam novamente com a translação defensiva. Não querem tomar muito dano, afinal aquele exército ali pode fazer a diferença no engage à frente. Temos aqui já uma prisma de dobra se encaminhando para a base principal dos jogadores colombianos, que tem ali uma defesa de proteção de estase. Talvez se eles verem um pouquinho da camuflagem, né, eles consigam dropar de uma maneira eficiente, porém essas estruturas aqui estão completamente defendidas, né? Afinal, arquivos de templários e esses pilares vão fazer a diferença na defesa. Olha o canhão de Photon já começando a atirar na prisma de dobra, ela dropa os 4 fanáticos, os fanáticos vão cercando esse outro fanático tirado aqui. Enquanto isso a gente tem um engage na terceira base, mas vai tendo muito dano nesse drop dos jogadores brasileiros, que acaba não causando tanto dano, né? Afinal ali aquele pequeno exército, grande exército, consegue lidar muito bem com as duas agressões, tanto na terceira quanto na primeira base, né? Fora a sobrecarga nos pilares, e parece que temos aí uma transição para um jogo de Fênix, e o Tonho está enfrentando um tipo de lag, né? E aí temos que esperar um pouquinho, mas logo parece que volta. Vamos ver o que aconteceu. Parece que o Tonho tá tendo problema só no StarCraft. No Skype tá tudo normal. Game paused. Ok, então
estamos de volta com a partida aqui, como eu ia dizendo. Temos aí uma possível transição para Fênix, né? Temos a terceira base muito bem defendida para os jogadores colombianos, e essas Fênix com certeza vão fazer diferença, né? Principalmente se for para um jogo forte de imortal, ou no caso aqui vemos que teremos uma transição para disruptor do time brasileiro. Então as Fênix serão muito úteis levantando os disruptores. Translação ofensiva aqui na base principal. Alguns tormentos ficam presos na estase ali, não conseguem atacar e nem serão atacados, né? E aí o time colombiano vai esperar acabar essa estase para destruir esses demônios. Vai, destrói tudo praticamente, não sobra pedra sobre pedra. E a quarta base tá saindo agora pro Asus Wing, né? E confia nos DT, já tem essa base. Enquanto eles estão trazendo a farinha aqui, já tem um bolo pronto aqui. Mais uma tentativa, translação ofensiva, vão levar mais um pilar. E esse daninho aí tá fazendo um pouquinho de diferença, hein? Vamos ver aqui quem tomou mais dano econômico na perda de recursos. Realmente o time brasileiro tá atrás, né? Temos uma movimentação e concentração de exército massiva aqui na terceira base. Vão cruzando o mapa, já tem um tormento aqui. O jogo desses colombianos tá muito forte, é uma composição absurdamente forte. Tem Fênix, tem Prisma, tem muito imortal, tem Zealot já com carga, né? Temos Tormento com carga, temos Arcontes, temos o Core de Nove Mãe, e para finalizar essas Void Rays extremamente demolidoras, né? Destruidoras, como já diz o nome. Sai o primeiro disruptor para o time brasileiro, mas talvez seja uma decisiva aí. Opa, olha a agressão ali acontecendo, parece que seguraram. Olha o tiro de disruptor e leva mais de 80% daquele grupo. Olha as Fênix aí, se pegarem, pegou, acabou levando o disruptor, não teve jeito, e vai acontecendo o engage. Com toda certeza aqui tem a vantagem de aprimoramento. O time colombiano está com 3 de ataque, enquanto só tem apenas 2 de ataque e 1 de blindagem. Vão tomando dano, mas parece que o time brasileiro está conseguindo administrar. Porém tem a transdobra de reforços aqui para o time colombiano. Mais um disruptor ali em jogo. Ainda parece que está na recarga da nova purificadora. Vão caindo ali alguns portais e realmente tá difícil de lidar. Se eles não tirarem esses trabalhadores, vão perder todos praticamente. Olha o tiro de disruptor, levando apenas um imortal, e vai ficando pronto o aprimoramento de ataque aéreo nível 1 para os jogadores brasileiros. E vamos ver como é que vai ser essa transição aqui do jogo deles, porque eles tomaram muito dano, eles perderam todos os portais da terceira base, estão tirando já direto no Tempesto aqui, né? Já tem um laboratório avançado e por enquanto não fizeram nenhum aprimoramento, exceto o de ataque aéreo. Temos ataque aqui na quarta base, vão levando muita coisa e caiu o Nexus. A sobrecarga de Photons ali no pilar não é suficiente para lidar com o ataque deles, porém temos 2 Tempestos já fora em campo. Alguns disruptores vão sobrando ali, porém vão caindo. Olha o drop aqui na base principal, toma ali o último tiro dos Tempestos. Os Tempestos agora vão ter um pouquinho de dificuldade de lidar com esses fanáticos, afinal eles vêm aí em um número considerável e os tiros são bem ruins. Olha só o tempo que demora para rearmar as defesas aí. Vai ficar complicado para o time colombiano dessa vez, apesar da estase ativada ali. 2 tiros de disruptor levam completamente os Arcontes. Vão perdendo trabalhadores aí os jogadores brasileiros com essa tentativa aqui de drop, mas é troca de base completamente. Os Tempestos, apesar de terem um DPS baixo, eles dão muito dano em conjunto, né? E vai cair essa base. Vão subindo a rampa como se não houvesse um amanhã. Já está preparado mais uma nova purificadora nesses 2 disruptores, e vão mais uma vez trazendo tudo que tem. É tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo dentro. Vai subindo a rampa da principal, o Arconte não vai conseguir segurar. Aquela Fênix ali fazendo um ótimo trabalho, levantando possíveis ameaças aí para os jogadores brasileiros. É GG, Asus Wing deixa o jogo e a vitória dos brasileiros.
2-1 para os brasileiros, senhoras e senhores. 2-1 para os brasileiros. Se ganharem mais uma, é GG, eles levam. Bom, temos aí o próximo lobby já sendo formado. 2-1, então, para os jogadores brasileiros. Vamos ver o que eles vão fazer agora para botar o prego no caixão ou ter que disputar mais uma partida aí para decidir a melhor de 5, né? Aquela azul já jogou sim. Primeira partida, primeira BO5 foi Eric Zur. Fizeram 3-0 na Bolívia, galera. Estavam fortes. Ready. É, tudo dentro. All-in, cara. Tudo dentro. Eu prefiro tudo dentro do que tudo ou nada. O termo, hein? Ok. Vamos sair do lobby. Parece que abriram o lobby pro mapa errado. Foi pro mesmo mapa da última partida. Aguardem um minutinho, galera. Estamos de volta. Lobby formado. Ruínas de Serra será o próximo mapa. Até agora temos 2-1, né? Brasil contra Colômbia. Confia nos DT contra Asus Wing. Brasil OP. Belo jogo deles, hein? Recuperaram bem. Eles quase perderam um jogo naquele ataque ali na terceira base. Toei e Magu ganharam. Tá 2-1. Primeiro jogo eles perderam, segundo eles ganharam, o terceiro também. Vamos ver aí se essa partida vai ser a decisiva ou se teremos mais uma partida para decidir. Vamos lá.
Mapa da rodada então é Ruínas de Ceras, e aqui no canto superior esquerdo do mapa, talvez na partida decisiva, ganharam as duas últimas partidas representando o Brasil. Tonho e Magu do time Confia nos DT. E aqui no canto inferior esquerdo do mapa, jogando de Protoss vermelho, eles representando La Colômbia, jogando muito bem, Blackwing e Asus Wing do time Blackwing e Asus Wing. Ambos os jogadores estão fazendo aberturas parecidas, né? Gás, exceto que os jogadores colombianos estão tirando o segundo gás. Temos aqui uma sonda já fazendo o reconhecimento daqui a pouquinho. Vão descobrir o posicionamento dos seus oponentes, e essa outra sonda aqui deles está andando. Tava para fazer um reconhecimento aqui, porém decidiram voltar e alterar o trajeto daquela sonda e ver se os oponentes já não estão logo aqui. Vai chegando o primeiro trabalhador, eles conseguem ver bastante coisa aqui na base, né? Eles veem praticamente toda a abertura, inclusive esse núcleo cibernético, né? Afinal, 2 gases aqui, muita chance de ser um jogo de oráculo novamente, até porque a distância entre essas duas bases aqui é muito curta, e um jogo de oráculo ou de fênix, ou num geral qualquer jogo de portal intergaláctico é muito viável nesse mapa quando os oponentes ficam em posição vertical. Porém, temos aí uma sonda com uma atitude muito suspeita aqui na base, né? Vemos aqui essa sonda que já enxergou essa outra aqui, porém talvez os jogadores não viram. Opa, viram sim? Viram não? Viram? Viram não viram? Viram sim, vão para cima daquela sonda que talvez colocasse ali um proxy portal intergaláctico dentro da base deles. Ia ser uma coisa engraçada, ou até mesmo uma robótica, acho que seria bem trágico, né? Bom, 2 gases aqui, mais um portal saindo para os jogadores e um Nexus. Será que eles desistiram de fazer uma agressão? Tonho Magu tem um trabalhador aqui vendo esse segundo Nexus, porém o time brasileiro está com uma vantagem econômica já em número de trabalhadores e em número de bases também. Afinal, já está pronta a base deles, e agora vamos ver o que o time colombiano vai fazer realmente para agredir. Prevejo aí uma agressão de pilares com sobrecarga, e mais uma vez 3 pilares ali. Já vai chegando o primeiro Fanáticos. A pesquisa aí de portal de dobra vai ficando pronta para ambos os times, e vamos ver o que vai acontecer aqui. Vai ficando pronto o pilar, a primeira sobrecarga vai sair e tem muita energia. Olha essa sobrecarga nos pilares, vão eventualmente levar completamente esse Nexus. A segunda base vai acabar caindo, porém olha a abertura, dessa vez quem fez oráculo foram o time brasileiro, né? Os jogadores brasileiros vão tirando o primeiro oráculo ali, e talvez aconteça uma tragédia nessa base dos jogadores colombianos, apesar deles também estarem indo para uma transição de portal intergaláctico. E o Nexus vai caindo pouco a pouco, não vai aguentar, não tem mais como segurar essa segunda base. Vai tentando subir ali com uma sonda na primeira base, porém o core de nave-mãe já segura completamente aquela tentativa de subir. Tá numa posição bastante difícil aí o time brasileiro, porém o primeiro oráculo vai chegar aí e o núcleo de nave-mãe tá praticamente ali sem energia para voltar e ainda dar uma sobrecarga. Tem apenas 2 tormentos aqui e já se pagou muito bem esse oráculo, levando metade da linha de minério. Afinal, 8 trabalhadores, demora um pouquinho para se recuperar, apesar da vantagem de ter uma segunda base. Vamos ver aí a contagem de trabalhadores. Incrivelmente, os jogadores brasileiros estão à frente em contagem de trabalhadores. Faz ali a convocação em massa, voltando para a base para defender outros tipos de agressão, né? Realmente a vantagem econômica ainda é no número de trabalhadores para os jogadores brasileiros, mas esse número tende a diminuir conforme
os jogadores colombianos vão ali fazendo a saturação da segunda base, né? Temos aí uma bela transição para Fênix dos jogadores brasileiros, já tirando uma usina para fazer os aprimoramentos terrestres. E será que dessa vez eles vão para uma composição aí mesclando unidades aéreas e terrestres com robótica e tudo mais? Porque essa composição realmente se provou muito forte, porém os tiros de disruptores no último jogo definiram todo o engage. Vamos ver o que acontece aqui então. Temos já uma Fênix passeando pelo mapa, procurando por possíveis estruturas escondidas. Temos aí a segunda base pronta dos jogadores brasileiros. O número de trabalhadores ainda está um pouquinho mais alto, mas já está diminuindo essa diferença. A gente vê que os jogadores brasileiros perderam mais trabalhadores, acredito. Vamos dar uma olhadinha aqui nas unidades perdidas. 11 trabalhadores perdidos para os jogadores colombianos, na verdade, e apenas 3 trabalhadores perdidos para os jogadores brasileiros. Vão chegando as Fênix aqui na segunda base e vamos ver o que eles vão fazer. A sobrecarga no pilar não vai acertar essas Fênix porque não tem range ali, né? Temos aí alguns trabalhadores sendo mortos muito facilmente. Afinal, 3 Fênix fazem um belo estrago em qualquer linha de minério, não perdem nenhuma Fênix. Isso deixa eles mais uma vez numa vantagem. A gente vê nos trabalhadores mortos, já foi equivalente a uma linha de minério de vantagem para os jogadores brasileiros, e ainda assim eles têm mais de 10 trabalhadores do que os jogadores colombianos. Estão aqui já com uma central de robótica, por enquanto não estão fazendo nada, não estão pesquisando nada. Talvez já aqui os jogadores brasileiros estão transitando para um possível jogo com base em fanáticos, né? Acredito que ainda não tenham a translação, não pretendem ir para um jogo de translação, e nesse momento eles se sentem seguros para tirar a terceira base deles, enquanto continuam fazendo agressões nas linhas de minério, vão matando um trabalhador aqui, outro ali, e o número já supera 16 trabalhadores mortos, aí 18 trabalhadores mortos para os jogadores colombianos, e mais uma sobrecarga de pilar sendo ativada, porém não mata nenhuma Fênix. Essas Fênix estão se pagando demais, né? Temos aí muitos abates dessas Fênix, 4 abates para uma, 5 abates para outra. Terceira base aí para os jogadores brasileiros vão saindo. Temos aí o primeiro imortal já se unindo à composição dos jogadores brasileiros. Por enquanto, nada mais a ser comentado de tanta mudança aqui. Aliás, temos aí já o 2 de ataque de aprimoramento terrestre. E os jogadores colombianos estão ficando um pouquinho atrás aí, porque eles nem terminaram o primeiro aprimoramento de unidades terrestres. Eles não têm terceira base. Prevejo aí que pode ser uma bela de uma partida para os jogadores brasileiros. Afinal, essa partida pode ser decisiva se os jogadores brasileiros levarem novamente os jogadores colombianos com uma certa facilidade. A gente vê aí que temos uma diferença de suprimento de exército muito parecida, né? Apenas aí algumas unidades a mais, quase 10 unidades a mais, dependendo do tipo de unidade que for, pode fazer completamente a diferença. Vai chegando uma Fênix aí uma Fênix alucinada, como eu costumo chamar, já olhando, sabe que tem terceira base praticamente saturada, e a diferença é de 12 trabalhadores de vantagem para os jogadores brasileiros, e vai ficando cada vez mais difícil a posição dos jogadores colombianos, porque se o Asus Wing não for lá e não agredir, eles não vão conseguir recuperar o jogo, porque o barranco vai ser cada vez maior, né? Vai ficar um abismo aí de tecnologia e de economia e consequentemente de produção de exército. Então, ou eles agridem de uma forma eficiente, seja com drop, seja com engajamentos ali favoráveis a eles de certa forma,
ou eles vão ficando cada vez mais para trás, e aí vai ficar cada vez mais difícil e vão acabar sendo atropelados consequentemente. Sendo assim, alguns Templários Supremos sendo transdobrados aqui, já tem alguns Arcontes, já tem um Disruptor, né? E a produção não para aqui na base dos jogadores brasileiros. Porém, temos um blink ofensivo aqui na primeira base para os jogadores colombianos. Eles vão destruindo o Concílio do Crepúsculo, que não estava produzindo nada, afinal eles fizeram a pesquisa de carga apenas, né? Acredito que eles já não tem ainda a translação, os jogadores brasileiros, mas não demonstram intenção de ir para uma composição baseada em tormentos com translação, né? Defendem muito bem, perdem apenas ali uma estrutura. Até agora a gente vê que as perdas são maiores para os jogadores colombianos, eles não estão conseguindo agredir de maneira eficiente os seus oponentes, e a terceira base tá extremamente saturada, né? Porém, a gente vê a diferença de trabalhadores ainda existente entre os dois times. Aqui temos já uma produção contínua de Fênix, né? 4 Fênix na fila de produção. Temos carga também sendo pesquisada depois da translação, e olha a quarta base sendo negada aí pelos jogadores colombianos. Porém, aqui eles podem acabar ficando encurralados se eles não se posicionarem direitinho. Checam ali novamente para ver se não foi diretamente uma sonda, e agora vão atravessando o mapa os jogadores brasileiros, talvez para a decisiva dessa noite da segunda melhor de 5. Tá para acontecer o engage, vai transdobrando ali os reforços, Tormento vai para cima, Zealot com carga, vai destruindo, belos campos de forças aí dos jogadores colombianos, levam o núcleo de nave-mãe, acabam perdendo o núcleo de nave-mãe os jogadores colombianos e cercam, fazem um belo no sanduíche aqui, porém os jogadores brasileiros limparam aquele exército disruptor, ainda tá num tempo de recarga, não pode perder esse disruptor. Não pode perder esse disruptor, vai ficar difícil, mas assim ainda Asus Wing deixa o jogo, a vantagem de aprimoramento é muito superior e é GG. E a vitória da melhor de 5, da segunda melhor de 5 da noite, vai para Tonho e Magu do time. Confia nos DT, não precisaram usar DT, mas que é isso, cara? Que é isso? Um atropelamento.